A eterna busca pelo conhecimento lhe trouxe até aqui, mas você é capaz de ir mais e mais longe, em uma jornada infinita que te levará de encontro à sua evolução. Você será teletransportado para um novo universo, onde o saber irá transformar sua realidade. Você conhecerá novas técnicas, novas tecnologias, tudo a serviço do seu maior objetivo: aprender mais e mais sobre a sua arte. A arte do VJ. Você chegou ao VJ University. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o VJ Espeto, do VJ University e do United VJs. Na aula de hoje vamos falar sobre cinema 4D. Princípios básicos, só um pouquinho tal, para a gente poder depois entrar no Blender 360 Cam, o plugin de Full Dome para cinema 4D. Com ele a gente consegue fazer Full Dome dentro do cinema 4D. Vem comigo, você vai aprender muita coisa hoje. Então, vamos agora começar a nossa aula de cinema 4D. Princípios básicos. Para a aula de hoje, eu vou estar utilizando a versão R19 do Cinema 4D. É uma versão mais antiga, mas eu gosto muito dela por ela ser mais universal no quesito de plugins e outras configurações dela, né? Existem versões mais novas. Hoje em dia já temos a R23 e logo mais a gente já vai ter, se bobear, a R24. Né, que tem recursos adicionais à versão R19 em comparação com a R19. Bom, antes de começar o Cinema 4D, eu queria falar um pouco sobre o conceito geral dos programas de 3D. Tá? Em geral, a gente tem 5 áreas importantes: a modelagem, a textura, o setup de cena, que envolve câmera e luz, a animação e a configuração de render, como você exporta o arquivo. E antes de começar o Cinema 4D, eu queria mostrar para vocês alguns elementos da interface dele. Tá? Aqui em cima a gente tem um menu de funções, tem um monte de funções aqui em cima. Aqui a gente tem uma área de botões de rápido acesso. Tá? Aqui a gente tem uma área de coisas relacionadas com o eixo ou com seleção de faces, tal, ferramentas de seleção. A gente tem a nossa área principal, que é a área onde acontece a nossa área de trabalho. Aqui embaixo eu tenho uma área de materiais, né? Isso aqui é a minha timeline do meu vídeo, né? Do meu arquivo, da minha animação. E aqui as áreas de hierarquia de objetos e propriedades de objetos. Bom, isso aqui é o básico, né? Depois a gente tem alguma coisa aqui que são os controles da viewport, da minha área de trabalho, né? A gente tem movimentação, né? Eu consigo movimentar a minha área aqui, consigo fazer zoom in, zoom out, consigo rotacionar, e também tem um outro botão aqui que é o botão de minimizar. Quando eu clico aqui, ele vai me abrir 4 viewports, que é a minha configuração padrão, né, onde eu tenho a primeira, que é a perspectiva, onde eu estava, eu tenho a visão top, a visão right e a visão frontal, né. Aqui, dentro dessa barra de acesso rápido, a gente tem isso aqui que é muito legal, que a gente vai usar bastante, né. Uma coisa são as primitivas, a primeira coisa aqui, que são formas geométricas padrão, que com elas a gente consegue fazer várias coisas aqui dentro do Cinema 4D, né? Consegue iniciar a nossa modelagem. Depois a gente tem também uma ferramenta de shapes, onde eu consigo desenhar alguns shapes e a partir dele criar também uma modelagem, posso criar texto e algumas outras formas, né? Eu tenho
esse comando aqui, esse outro ícone, né, esse grupo de ícones que são relativos à modelagem em si também, né, coisas que podemos fazer com os shapes e a partir dele criar formas e outros objetos, né. Depois a gente tem os MoGraphs, né, que são funções gráficas que alteram o funcionamento também da sua modelagem, né, com funções matemáticas, outras também. Temos o botão de deformações, a gente pode aplicar deformações ao nosso objeto, como torcê-lo, envergá-lo, explodir e outras tantas. Um ícone de ambientação, né, a gente pode criar alguns ambientes como chão, um céu, um de câmera e, por último, um de luz, né. Então, seguindo aquela metodologia inicial que eu falei, que uma das áreas importantes é a modelagem, a gente vai fazer uma modelagem bem rapidinho aqui, só para vocês verem como é que funciona o sistema do Cinema 4D. Agora a gente vai falar sobre modelagem. É uma das coisas que é mais interessantes no Cinema 4D. Eu vou criar um cubo, né? Esse cubo eu vou fazer ele filetado, então ele vai ter uma bordinha, né? Eu vou falar que a minha bordinha só tem uma divisão. Vou tirar vou deixar ele bem quadradão aqui. E pronto, eu tenho esse cubo aqui, né, feito com essa subdivisão aqui, né. Depois de criar a modelagem, eu posso, por exemplo, criar, né, uma primitiva. Eu posso, por exemplo, aplicar uma função em cima dele, por exemplo, um array. O array ele vai multiplicar o meu cubo, né? Para ele funcionar, é só jogar o cubo dentro do array e ele já começa a aplicar a função em cima do meu cubo, né? Aqui, se eu selecionar o array, você pode ver que ele tem algumas coisas assim, por exemplo, o raio, né? O raio desse objeto, né? Qual que vai ser a posição dele, né? Aqui. Então eu tenho aqui o meu raio aqui, né? E aí eu consigo, por exemplo, adicionar mais cubos, adicionar mais cópias, então eu consigo aumentar o número de cópias, eu consigo mexer na amplitude dele, então ele começa a mudar o desenho, né, de organização dele, a frequência dessa amplitude, né? Então, né, e a frequência do array aqui, ó. Então eu consigo fazer ele se movimentar, ele tem algum movimento aqui, né? Vou deixar aqui zerado, vou deixar ele assim com 10 cópias. Pronto, aqui 12, não, 10. Pronto, aqui eu tenho meu primeiro objeto. Então, seguindo aquela sequência, vamos lá agora para criar um material. Para criar um material, só clico 2 vezes aqui, pronto, eu já criei um material. Depois eu clico 2 vezes no material e aí eu entro na área de cores e, enfim, de setup do material. Eu posso ter uma cor, né? Eu posso setar a cor aqui, por exemplo, e aí ele vai ficar um objeto vermelho um pouco brilhante. Posso mexer nesse brilho. Eu gosto muito da reflexão, onde eu posso criar uma certa reflexão no objeto, né? E caso eu queira aplicar esse material aqui no meu objeto, só clico e arrasto aqui, ó. Jogo em cima do objeto, ele já está lá, né? Eu consigo previsualizar meu render selecionando essa área aqui e clicando em Render Preview. E, pum, e aí eu tenho um preview do que está acontecendo aqui na minha cena, né? Eu posso substituir essa cor aqui por uma textura, né? Eu posso ler uma imagem qualquer, né? Posso vir aqui e ler uma foto, alguma coisa assim, e isso virar uma textura. Olha só que interessante, né? Isso vira uma textura do meu objeto, né? Uma vez que eu tenha feito isso daqui, né? Que eu tenha texturizado, vamos dizer assim, né? Existem várias funções que você pode estar configurando a sua textura e tal, né? Vale a pena vocês darem uma experimentada aqui para entender como é que funciona isso. Depois temos a parte de setup da cena. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma câmera. Eu quero uma câmera que olhe de cima para baixo esse objeto aqui.
Eu vou criar uma câmera, clico aqui no botão de criar, ele vai criar uma câmera randômica baseada na minha perspectiva, mas essa não é a posição que eu quero, então eu vou colocar ele na posição 0, 0, 0, simplesmente digito lá a posição, ele já atualiza aqui em cima, com uma rotação 0 também, e com uma rotação de 90, menos 90 graus. É isso que eu quero. E aí eu vou posicionar a minha câmera aqui em cima, perante o meu objeto aqui. Vamos dizer que eu quero ela aqui, ó. Vou abrir mais a área de alcance dela. Para visualizar minha câmera na minha viewport, eu seleciono câmera, uso câmera, câmera. Pronto, já tenho ela aqui, né? Se eu renderizar a partir daqui, vemos que temos um brilho, tal, uma coisa aqui. Tá? Depois de criar a câmera, eu posso criar luzes, né? A luz mais fácil de criar clicando aqui diretamente, é a Omni Light, né? Que ela é uma luz Omni. Existe uma luz Spot, que é uma luz direcional, né? Mas vamos trabalhar aqui, no nosso caso, com uma Omni. E eu gosto muito de, para criar um efeito mais realístico, ligar um Shadow Map com uma textura de 2000 por 2000. Uma vez feito isso, eu reposiciono minha luz, ela está aqui no meio, vou subir com ela. Vocês veem que já dá uma mudança ali, né, na iluminação, e vou colocar ela meio de lado, assim, meio que aqui. Né. Se eu renderizar minha cena, vocês veem aqui como ela está funcionando. Vou colocar também uma outra luz aqui, ó. Mais uma. Com o mesmo setup. Né, Shadow Map. Só que essa daqui eu vou mudar um pouco a cor dela. Eu vou colocar ela como uma luz amarela. Aliás, essa minha outra aqui também, eu vou selecionar ela e transformá-la em rosa. Vamos ver o que acontece. Olha só que interessante. Olha como que ela fica, como a luz interfere, né, no desenho, na cor do material e da textura. Olha só que interessante. Então, uma vez feito isso, que eu tenha setapado a minha cena, a próxima etapa seria a gente animar isso daqui, né? Animar os elementos de cena. Como que eu vou fazer essas animações? Para isso, eu vou introduzir vocês aqui a timeline. Tá? A timeline, ela vai me dizer quanto tempo tem o meu projeto, né? E o que vai acontecer durante o tempo, né? Quando eu animar isso daí. Para saber os parâmetros do meu projeto, primeira coisa, eu preciso saber os parâmetros do meu projeto. E aí, eu venho aqui clico naquela setinha ali em cima e eu venho aqui nos settings de projeto. Vocês veem que aqui o meu projeto está com 30 frames por segundo. Eu gosto de trabalhar com essa velocidade de frames, e se for necessário, eu escalono, né, para o frame final, quando eu chegar no After Effects. Eu venho aqui, eu quero falar que eu quero fazer 10 segundos. Então, simplesmente eu venho aqui, digito 300, porque 300 dividido por 30 é igual a 10 segundos. Né? E aí eu tenho 300 frames de animação aqui para brincar. Agora a gente vai falar sobre animação. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no cinema 4D. Na verdade, faço tudo aquilo para fazer isso. A primeira coisa que eu vou querer fazer é uma animação com a câmera. Então eu vou vir aqui, né, selecionar o meu objeto câmera e aí clicar aqui neste botão aqui, que ele vai criar um auto key. Ele vai criar passos de animação, né, automaticamente. Como que funciona isso? Uma vez selecionado ali, tudo que eu fizer de modificação da minha câmera, né, do meu objeto, ele vai se refletir como um auto frame. Eu vou fazer um giro da câmera de 180 graus, né? Vou querer que ela, por enquanto 180 graus, então ela vai girar. Olha só. Segunda coisa que eu vou fazer nela, eu vou mover a câmera no espaço. Então aqui eu vou fazer ela andar até sair fora do círculo. E aqui em cima eu vou fazer ela subir. Então ela vai fazer este movimento. Para deixar uma coisa um pouco mais complexa, eu vou pegar meu array, né, e vou girar ele. Ele aparecer aqui.
Olha só como está a minha animação. Eu posso animar qualquer coisa, inclusive as luzes. Eu posso vir aqui, selecionar as luzes e movimentá-las também no espaço, né? Tipo, eu posso vir com essa aqui para cá e vir com essa aqui para cá. Uma vez concluída a minha etapa de animação, eu passo para a próxima etapa, a etapa final, que é a etapa de render. Nós temos 3 botões aqui que nos ajudam bastante nessa tarefa. Uma é o primeiro, que é a pré-visualização do render, para ele vai te mostrar aqui como é que está, né, o teu render, né, como é que ele está ficando. Né, eu posso fazer esses vários previews e aí eu posso fazer preview de qualquer viewport. É só selecionar o viewport, clicar no preview, ele vai dar um preview de como está ficando o meu objeto com os parâmetros de render que eu selecionei, né? Antes de começar a exportar o meu arquivo, eu primeiro preciso configurar como ele vai sair daqui do computador. Então a primeira coisa que eu faço é selecionar a configuração de render, Render Settings. Venho aqui em Output, digo qual é o tamanho da saída, eu vou falar que é 1920 por 1080, 30 frames por segundo, All Frames. Significa que ele vai renderizar todos os frames, de 0 a 300. Seleciono Save. E aí aqui no formato de arquivo, eu gosto de trabalhar com 3 tipos de arquivo: JPG, PNG e OpenEXR. O JPG é um formato menor, tá? Um formato bom para conferência, né? PNG é um formato onde eu tenho a possibilidade de ter um alpha channel, e ele tem uma qualidade um pouco melhor que o JPG. E aí, para um arquivo de alta qualidade, eu uso o OpenEXR. Ele é interessante porque ele tem até 32 bits de informação de cor, né? Pode ter alpha channel, eu posso trabalhar com multipass dentro dele. No nosso caso aqui, eu vou trabalhar com o JPG, quero fazer um render rapidinho aqui da minha animação. Vou selecionar a saída dela, né? Para selecionar a saída, eu tenho que dar o nome do arquivo que vai ser gravado. Então vou selecionar aqui, vamos criar uma pasta aqui. Vou dizer que a minha pasta é Class 1, módulo 1. Dentro dela vou criar uma pasta que vai se chamar 01 C4D Basics. E aí dentro dela eu vou colocar o meu arquivo Cubo Array underline. Por que underline? Porque ele vai salvar uma sequência de arquivos. Então, a partir do nome, temos underline, e aí quando ele gerar os arquivos, ele vai gerar um arquivo 000, 001, 002. Então, assim, esteticamente eu gosto de colocar underline, que ele ajuda na visualização dos arquivos, né? Na visualização estética do nome dos arquivos. Bom, uma vez feito isso daqui, cliquei aqui, e aí eu vou clicar em Render. Finalmente, começar a renderizar o meu arquivo. Ele vai abrir uma janela, né, Cinema 4D. Nessa janela tem o meu arquivo sendo renderizado e eu consigo acompanhar o processo dele a cada frame. Bom, é lógico que eu estou acelerando o render, né, porque senão a gente vai ficar aqui para sempre, não? Então vamos lá. Speed up. Bom, a gente chegou aqui agora ao final do render. Nós temos a nossa animação pronta. Olha aqui, eu posso pela timeline checar isso, ou se eu quiser também eu posso ir lá na pasta que eu acabei de criar, né? A pasta aqui. Olha só como que estão os nomes dos arquivos e uma na sequência do outro, formando a sequência de animação inteira. Isso aqui eu consigo depois importar essa sequência de arquivos como animação num After Effects ou programa parecido. Ainda falando de render, nós temos vários tipos de render aqui no Cinema 4D.
nós temos o padrão, que é o qual que a gente tá, o standard, aquele que a gente estava utilizando. Temos render físico, que ele busca ser mais acurado com relação a reação física da luz, das cores, das reflexões, das sombras, né? Temos os renders internos, que são OpenGL. Aí temos vários outros, por exemplo, temos o Redshift, que é um padrão de render baseado em módulos, em nodes. Temos também o Arnold e o V-Ray. O V-Ray também ele é um tipo de renderização que utiliza muito bem as reflexões, as sombras. Você consegue ter efeitos bem hiperrealistas com o V-Ray. Vamos ver um exemplo agora de render físico. Temos esse arquivo aqui, tá? Ele está animado, ele está criado, né, para ter um render físico. Veja só como está funcionando aqui a animação, né, o posicionamento de câmera e tudo, né? A gente tem duas câmeras nesse arquivo. Posso pular de uma câmera para outra, elas ainda não estão animadas, mas no nosso caso aqui a gente só quer saber do render, né, o que está acontecendo no render. Se eu clicar aqui na pré-visualização de render, eu começo a ter uma ideia de o que vai acontecer. Você vê que ele já renderiza um pouco diferente, né? Isso aqui é devido a um cachê que está sendo criado através dessas funções Ambient Occlusion e Global Illumination, tá? Que são funções que ajudam também você ter uma luminosidade mais perto da luminosidade real, né? Ela aplica mais leis de física, de radiação, de luzes e de iluminação global, e isso faz com que a cena fique mais realística, né, do que num render tradicional. Vamos acelerar um pouquinho o render. Bom, e aqui temos finalmente nosso render finalizado aqui. A título de comparação, então esse aqui é um render físico, né? Vou pegar a mesma cena aqui, mudar ela para standard, sem multipasso e sem save, sem nada aqui. Olha só a diferença do render anterior para esse render aqui, né? O físico ele tenta obedecer muito mais às luzes, muito mais como que é o ambiente real, né? A próxima cena que temos aqui é uma cena que ela usa Redshift, né? Você vê que ela tem os ícones de Redshift aqui, todos esses materiais são feitos em Redshift. Se eu abrir algum desses materiais, você vai poder reparar que ele funciona de uma maneira um pouco diferente do material tradicional, né? O Redshift ele trabalha com um editor de nodes, né? Então os materiais eles são desenhados dessa maneira, né? Você coloca as funções, texturas, tal, qualidades, liga o material e ele renderiza, ele dá uma saída para algum output, tipo uma superfície, enfim. Aí você compõe o seu material aqui dentro, né? Vamos dar uma olhadinha como que funciona o render dele. Aqui ele já está configurado para Redshift. Vamos desligar isso aqui. Vou só previsualizar como que está ele aqui. Você vê que ele abre essa janela de feedback. Posso reposicionar ela aqui. E aí agora ele está renderizando. Ele vai renderizando de um outro tipo, um render progressivo. Tá? Aqui ele está com uma configuração bem baixa, então ele está cheio de granulação. Isso aqui eu consigo mexer, né, na configuração do Redshift em si. Eu posso dizer que eu quero 64 passos. Eu posso acompanhar a evolução desse render através dessa barra aqui embaixo. Você vê que a qualidade dele é impressionante, o render final dele. Por último eu tenho o Octane, né? O Octane ele tem um funcionamento um pouco diferente dos outros tipos de render, de motores de render,
né? O Octane, ele, para ele começar a funcionar, eu tenho que abrir o dialog dele e o Live Viewer. Live Viewer é a interface onde ele vai estar sendo renderizado em tempo real, né? Então aqui eu tenho que ligar ele aqui e aí esperar ele começar meus cálculos aqui embaixo, aqui, ó. Bom, esses foram os tipos de render que nós temos no Cinema 4D, nos motores de engine, e essa foi uma explicação dos conceitos básicos do Cinema 4D. Bom, é isso aí, galera. Esse foi o primeiro módulo de hoje. Logo mais, continue comigo, porque a gente vai ver agora o plugin Blend 360 Cam. Com ele, a gente faz full dome dentro do Cinema 4D. Tô te esperando, hein?